Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Instâncias a julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 28 de janeiro de 2025, a qual está sendo gravada, será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença no sistema do EPAT e vou iniciar a sessão. Temos 2 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há sustentação oral e o patrão está presente. Então, iniciando com o processo de Térios, Açúcar e Energia Brasil S.A., é recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, é um recurso ordinário. A acusação fiscal creditar-se indevidamente ICMS e outros créditos, como crédito temporâneo, relativamente a aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do próprio estabelecimento, e que não integram o produto final, tais como pneus e camas de ar, eletrodos e arames de solda, facas, lâminas, filtros, mangueiras, correntes, rolamentos, chapas, óleos, graxas, entre outros. A adição primeira instância julga procedente de autuação. Inconformar a redução em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese as seguintes alegações: direito ao creditamento do imposto, necessária redução da multa aplicada, ilegalidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa. Por fim, requer o cancelamento da auto-infração. A douta imputação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. A protesto de apresentação oral, Dr. Ricardo, fique à vontade para realizá-lo. Bom dia novamente a todos. Prazer estar perante vocês mais uma vez. Bom, como bem relatado pelo senhor presidente, é um auto de infração por creditamento indevido lavrado contra uma usina de açúcar e álcool aqui da região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Foram objeto de glosa aqui créditos tomados sobre alguns itens que são considerados aqui pela empresa como produtos intermediários, como pneus, câmaras de ar, eletrodos, arames de solda, facas, lâminas, filtros, correntes, rolamentos, óleos, graxas, entre alguns outros produtos que são utilizados no processo produtivo da empresa. Essa questão do creditamento sobre os produtos intermediários, a questão do suposto requisito de consumo integral e imediato dos bens para a geração do direito ao crédito, é uma matéria já de conhecimento de todos nós. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção nessa sustentação é que existem provas nos autos contundentes. Foi feito um laudo pericial pela Price, pela PwC, em que foi feita uma análise completa e muito detalhada de todo o processo produtivo da empresa, que atua no ramo agroindustrial, ou seja, não se limita à fabricação e à industrialização do açúcar e álcool, mas sim toda a produção que vem para a fabricação da matéria-prima e desenvolvimento de todo o ciclo operacional produtivo da empresa. Então, essa atividade foi muito bem analisada pela PwC e todos os itens que foram objeto de creditamento extemporâneo e que foram glosados aqui pela autoridade fiscal, eles foram detalhadamente abordados e foi apontado muito precisamente qual a forma de utilização, de desgaste, qual a importância e essencialidade de cada um desses itens no processo produtivo. Então, esse laudo não foi suficientemente valorado pela decisão de primeira instância. Então, eu gostaria de pugnar aqui que seja levado em consideração, principalmente a conclusão de que todos os itens são consumidos, ainda que não de forma imediata, mas que são consumidos e utilizados efetivamente no processo produtivo da usina. Tá? E também chamar atenção para um entendimento que vem sendo consolidado aí pelo STJ e também por alguns julgados desse colegiado tribunal, do TIT, no sentido de que o consumo integral imediato do produto não é um requisito legal
para apropriação do crédito, de ICMS. E chama a atenção aqui que a própria decisão normativa CAT, de 2001, ela traz na sua redação alguns exemplos de itens, de insumos que são passíveis de apropriação de crédito, como a própria graxa, óleo e tudo mais, facas de corte, que não são itens que são consumidos integralmente e imediatamente no processo produtivo. Ou seja, a própria redação da decisão normativa CAT 1 de 2001 deixa claro que produtos como aqueles objeto de creditamento pela empresa são passíveis de apropriação do crédito. Então, são os destaques que eu gostaria de fazer e fico à disposição caso os senhores tenham algum questionamento, alguma dúvida. Obrigado. Agradeço, doutor Ricardo, pela sustentação oral e pela objetividade. Vou passar meu voto. No tocante à alegação do direito ao creditamento do imposto, passo a expor meu entendimento. A recorrente alega que as mercadorias que são objeto de autoinflação seriam produtos intermediários. A legislação de ICMS não assegura o direito à adoção do modelo de crédito financeiro para fazer valer a não cumulatividade de ICMS em toda e qualquer hipótese. Nesse sentido, a Câmara Superior decidiu a unanimidade no processo DRT 6, 890081-2008, no relator Dr. José Roberto Rosa. O STF, no processo, no recurso extraordinário 447-470 do Paraná, relator ministro Joaquim Barbosa, manifestou-se também nesse sentido. O artigo 66 do regulamento estabelece que, salvo disposição contrária, é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida, bem como serviço tomado, para uso e consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não foi utilizada na comercialização ou a que não foi empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou ainda na prestação de serviço sujeito a imposto. O posicionamento da Câmara sobre esse título no processo DT 5, 884-937-2010, acerca do direito ao crédito é: o critério da essencialidade não tem supedâneo legal para fim de reconhecer o direito ao crédito CMS. Ao contrário, o legislador optou por adotar o crédito físico, para fim de definir o exercício não como atividade, assegurando direito ao crédito apenas aos bens que entregam o produto ou se consomem imediatamente no processo. A resposta à consulta tributária 17872/2018 expôs. Então, ele traz a definição, o que seria matéria-prima, produto intermediário, produto secundário. E o seguinte: matéria-prima é, em geral, toda substância em que se fabrica alguma coisa e da qual é obrigatoriamente parte integrante. Produto intermediário, assim denominado porque provavelmente a indústria intermediária própria ou não, é aquele que compõe ou integra a estrutura físico-química do novo. Produto secundário é aquele que, consumindo o processo de utilização, não se integra no produto novo. Para caracterizar determinada mercadoria como insumo de produção do tipo material secundário, não basta simplesmente constatar que ela é utilizada diretamente na atividade produtiva, pois há muitas mercadorias que também são utilizadas diretamente no processo produtivo, porém são classificadas como material de uso e consumo no estabelecimento. Diz ainda, no conceito de saída da normativa CAT 2 de 82, conclui-se que, para ser caracterizada como matéria secundária, determinada mercadoria deve ser integral e instantaneamente consumida durante o processo industrial propriamente dito, sem se integrar fisicamente ao produto fabricado. Assim, para que se haja direito ao crédito imposto nas aquisições, a mercadoria deve ser parte integrante do produto novo, compor ou integrar a estrutura físico-química do produto novo, ou utilizar diretamente a atividade produtiva, especialmente ser integral e instantaneamente consumido durante o processo produtivo. Nesse sentido, o STJ, no agravo regimental do RESP 152.4609, ministro Herman Benjamin, decidiu. O entendimento do STJ é a de que, no que tange direito ao crédito CMS, oriundo dos denominados produtos intermediários, isto é, aqueles utilizados no processo industrial, far-se-ia fundamental a sua integração ao produto final, ou seja, consumidos no processo de forma imediata e integral. Aí, nesse sentido, o STJ dispôs a compreensão consolidada do STF em interpretação da Lei Complementar 87, conforme agravo interno do RESP 182.2664, ministro Herman Benjamin. Transcreve o seguinte trecho do voto condutor. Assim, embora as inúmeras controvérsias que circulam o tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há uma compreensão consolidada da interpretação da Lei Complementar 87/96 sobre as lentes do princípio da não cumulatividade, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, de que os produtos intermediários ainda se aplica a teoria do critério físico, sendo imprescindível para o reconhecimento do direito ao creditamento do ICMS incidente sobre a sua aquisição, a prova é que tais materiais são consumidos de forma imediata e integral. De fato, expôs o STF no recurso extraordinário 568-296, ministro Carlos Brito,
De acordo com a reiterada jurisprudência do Egresso Superior Tribunal de Justiça, a aquisição de insumos que, apesar de integrarem o processo de industrialização, não integram o produto final, tampouco são consumidos de forma imediata e integral, não gera direito ao creditamento do imposto, posto que ocorre por aência apenas o desgaste e a necessidade de sua substituição periódica é inerente à atividade industrial. No recurso extraordinário 689001 do Rio Grande do Sul, o ministro Dias Toffoli, o STF, rechaçou o entendimento diverso do exposto. Diz o seguinte: o Tribunal de Origem, com base diretamente no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, conclui que gera direito ao crédito semestre à aquisição por bens intermediários que, sem se integrar no produto final, são utilizados ou consumidos no processo de industrialização. Verifique-se o entendimento da Corte, a qual distorce a orientação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a decisão normativa CAT 01/2001 deve ser apreendida no seu todo, de forma sistemática e não apenas na parte que provém ao interessado, ou seja, verificando apenas a citação de determinadas mercadorias. Observe a resposta à consulta tributária 1453 de 2013. Conforme a decisão normativa CAT 1/2001, que já é de seu conhecimento e de acordo com as normas reguladoras nela citadas, foram estabelecidas condições, limites, procedimentos, até mesmo certas cautelas a serem observadas pelo contribuinte, quando a apropriação do valor do semestre incidente sobre a entrada ou aquisição entre uso de matérias-primas e materiais secundários. Assim, entendemos que os insumos empregados, quando consumidos instantaneamente no processo industrial do produto, cuja sede seja regulamento tributário, ou não sendo haja espécie de autorização para o crédito ser mantido, geram por suas entradas direito ao crédito pleiteado. Não é o caso de blocas, bits, cocinetes e machos, tendo em vista que os citados instrumentos de corte e desbaste são consumidos a um determinado número de unidades fabricadas, não havendo consumo instantâneo, caracterizado como matéria de uso e consumo. Ainda a resposta à consulta tributária 22080 de 2020 expõe a necessidade do consumo de mercadorias ser perfazer durante o processo industrial propriamente dito, mas não nos momentos anterior e posterior a ele. Nos casos dos autos, os produtos pneus e camas de ar, eletrodos, arames de solda, facas, lâminas de colhedora, filtros e elementos filtrantes, mangueiras, correntes, óleos, graxas, fluidos lubrificantes, rolos, roletes, reparos, vedações, terminais, rolamentos, chapas e telas, para filtragem, campanas e lonas de freio, aditivos, quinta roda, válvulas e eixos, não são parte integrante do novo, não compõem ou integram a estrutura físico-química do novo produto, no caso da autuária, que tem como atividade industrial a fabricação de álcool ou açúcar em bruto a energia elétrica. Também não são integral instantaneamente consumidos durante o processo produtivo. Nesse sentido, o laudo de folhas 261 a 302 não apresenta o tempo de consumo referido aos produtos, mas que, abre aspas, exaure-se gradativamente em decorrência da utilização das atividades da empresa. Folhas 302, ou seja, não há integral instantâneo consumo no processo industrial e a atividade da empresa inclui outras, que não é industrial, como serviço de preparação do terreno, cultivo e colheita, atividade de apoio à agricultura não especificada anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, manutenção e reparação de tratores agrícolas, manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente. Ainda não há contato com produto novo, referindo-se a etapas anteriores à sua fabricação, como pneus e camas de ar, filtros, elementos filtrantes, mangueiras, facas e lâminas da colhedora, correntes, terminais, rolos e roletes, reparos, vedações, aditivos, quinta roda, válvulas, eixos, que estão relacionados ao preparo do solo, colheita e transporte, produtos destinados à manutenção, reparo, conserto de máquinas e equipamentos, como eletrodos, elementos de solda, mangueiras, rolamentos, chapas e telas para filtragem, óleos, graxas e fluidos lubrificantes, campanas e lonas de freio, aditivos. Folhas 296 a 301 do laudo. O STF, no recurso extraordinário 195894, relator ministro Marco Aurélio, assim expôs. A ótica é imprópria em se tratar de materiais tais como peça de reposição de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, e que o dispendido na manutenção deste, inclusive com a falta de veículos para transporte de mercadorias a clientes. Daí a impertinência pretender-se lançar o tributo pago na aquisição desses materiais como crédito. A jurisprudência citada pela recorrente não é vinculante, sendo meu entendimento lastreado pela jurisprudência e entendimentos constantes desse voto. O creditamento extemporâneo é permitido desde que mantidas as condições e observadas as vedações contidas na legislação. Nos casos autos, como acima exposto, em sua origem, não há permissão ao crédito imposto conforme artigo 66, inciso 5 do regulamento. Então, destaque não é competência recorrente. Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, a matéria está pacificada como solicitite e adota o entendimento exposto no processo D8, 4042, 460, 2014, relator o Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, destaque não ocorreu a pedição recorrente. A matéria relativa
A incidência de juros sobre a base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo DT 12, 10.33/298/2011, na Câmara Superior do CITIT, transcrito aqui no meu voto. A atualização da base de cálculo da multa também foi pacificada no CITIT por meio da súmula 13. O artigo 52, Lei 13.457, determina o caráter vinculante da súmula perante os órgãos desse CITIT. Então, destaque no meu pretensão recorrente. Concluí meu voto, conheço e nego pelo recurso ordinário. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Doutor Alberto, só confirmar a presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de Tênios, Açúcar e Energia Brasil S.A. foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente doutor Ricardo. Um bom dia. Agradeço, um bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Passar para o processo de medicamental hospital limitada, recurso ordinário. Relator doutor Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. Já vou dar só um minutinho, vamos lá. Bom, presidente, o auto é composto de 4 infrações. A primeira infração deixou de pagar o ICMS montante de tal, no mês de novembro de 2020, por emissão de nota fiscal eletrônica referente à operação tributada com erro na determinação da base de cálculo. O item 2, creditou-se indevidamente ICMS no montante de tal, nas datas e os valores especificados, por meio de escrituração de notas fiscais eletrônicas referente a operações isentas, conforme a legislação vigência. Verificou-se que houve crédito indevido de produtos isentos da categoria sonda para nutrição enteral, relacionado ao artigo 14, anexo 1 do RICMAS, equipamentos e insumos utilizados em cirurgias, rolados no parágrafo 5º. O item 3, creditou-se indevidamente do ICMS, no montante de tal, na data valor especificado no demonstrativo, por ter escriturado no livro de registro de entrada notas fiscais eletrônicas com imposto destacado a maior do que o devido, conforme documentos juntados. Trata-se de mercadorias nacionais com ficha de conteúdo de importação registrados com coeficiente de importação acima de 40%, sendo a correta aplicação a alíquota de 4% nas operações interestaduais. Contudo, foi utilizado de forma incorreta a alíquota de 12%. E o item 4 recebeu em 31/12/21 mercadoria sem documentação fiscal no valor de tanto, sendo que os supracitados valores das operações foram apurados por meio de levantamento fiscal específico, de acordo com o artigo 509 do RICMAS, documentos que comprovam a infração. O ICMS devido ao valor de tanto está sendo cobrado por solidariedade nos termos do artigo 11, inciso 11 do artigo 11 do RICMAS, combinado com o parágrafo 1º desse mesmo artigo. O levantamento fiscal quantitativo de exercício 21 considera o estoque de inventário inicial de 1 de 2021, soma de todas as entradas e subtrai todas as saídas deste ano, apurando no final do exercício o saldo de estoque calculado de cada produto, que é comparado com a quantidade declarada no estoque do inventário 31/12/21. No presente auto de fração foram verificadas diferenças que apontaram para a emissão de entrada dos produtos avental, TNT, luva M vinil e luva G vinil,
conforme discriminado no levantamento quantitativo fiscal. A recorrente inconformada apresentou defesa. Em contra as razões, a autoridade fiscal rebateu as afirmativas da recorrente, entendendo que o auto de infração deveria ser mantido na íntegra, folhas 13.639 e 13.683, houve conversão de julgamento de diligência para que o chefe da unidade fiscal de cobrança certificasse se de fato o alegado pagamento teria sido suficiente à extinção do crédito tributário indicado no item 1 do auto de infração, tendo a unidade informada que o mencionado item do auto de infração havia sido integralmente liquidado, folhas 3.691, e a representação fiscal no parecer, folha 3.194, se manifestado pelo cumprimento da diligência, devendo o processo retornar à autoridade solicitante para o prosseguimento. A decisão de primeira instância julgou prejudicado o item 1, em decorrência da extinção do pagamento, improcedente o item 2 e procedente o item 3 e 4. O recorrente apresentou recurso ordinário, representando os argumentos da defesa em relação ao item 3 e 4, bem como apresentou pedido de retificação julgado, requerendo a reforma da respeitável decisão para sanar a omissão relacionados aos itens acerca do item 3. Não formulado o pedido de sustentação oral, o pedido de retificação julgado não foi admitido, tendo em vista que, segundo o delegado tributário de julgamento, as considerações apresentadas pela recorrente evidenciaram o seu inconformismo em relação à decisão recorrida, bem como a pretensão de que se fossem reapreciadas as questões de direitos, essa sendo via do referido pedido de retificação via recursal adequada. No parecer, a representação apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente e requerendo o não provimento integral do recurso ordinário. Esse é o relatório. Vou direto ao voto. Primeiramente, a fatos preliminares alegados de falta de motivação do auto de infração, cerceamento, defesa e precariedade e irregularidade do levantamento fiscal. Eis que os autos constam extensa documentação, demonstrando exaustiva análise dos documentos e que a fiscalização também em nenhum momento se omitiu de cotejar toda a operação, tendo o fisco juntado aos autos documentos suficientes e necessários para embasarem os fatos narrados e as infrações praticadas no termo da legislação. No tocante à alegação de falta de juntado dos autos relatórios circunstanciados da ação fiscal, cabe salientar que não há previsão legal da obrigatoriedade da juntada desse relatório. Eis que os elementos necessários do auto de infração estão previstos no artigo 34 da Lei 3.457 e estão nos presentes autos. Restam, portanto, afastadas as mencionadas preliminares, atendendo o auto de infração aos requisitos do artigo 142 do CTN, remanescendo irretocável neste ponto, portanto, o trabalho fiscal, devidamente instruído com todos os elementos comprobatórios da infração, atendendo à legislação, não prejudicando a correta compreensão da acusação. Em relação à alegação da violação ao princípio da não cumulatividade, tal princípio exige o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: a existência regular do estabelecimento emitente, documentação hábil para fundamentar o crédito e operação anterior com incidência do tributo. No entanto, a recorrente não observou tais requisitos e acreditou-se em valor superior que o poderia acreditar. Relativamente à alegação da improcedência do item 3, tendo em vista que a responsabilidade pelo preenchimento da FCI é exclusiva do fabricante importador, cabe observar que, como também entendeu o ilustre julgador de primeira instância administrativo, não se discute aqui a responsabilidade pelo preenchimento da FCI, pois esta é irrelevante para o deslinde do caso, tendo em vista que houve aproveitamento pela recorrente de excesso do imposto destacado em documento fiscal. E tal aproveitamento restou comprovado nos autos, já que a alíquota correta a ser empregada para as operações em questão deveria ter sido de 4%, e foi utilizada de forma correta a alíquota de 12% nas DANFs de entrada, sendo glosada a diferença de crédito devido nos termos do artigo 52, parágrafo 2º, item 1, letra B do RICMS. Competia à recorrente a comparação da FCI e alíquota para evitar a sanção em caso de erro de preenchimento, providenciar as correções, sendo plenamente aplicável a hipótese do artigo 130 do CTN, que estabelece que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos dos seus atos. Embora a recorrente, em relação ao item 4, alegue irregularidade do levantamento fiscal por não considerar remessas para depósito, tais alegações não se sustentam, pois, conforme alega o agente fiscal, ele efetuou o levantamento quantitativo do exercício 2021, que considerou o estoque de inventário inicial em janeiro, 1 de 2021, a soma de todas as entradas e subtraiu todas as saídas do ano. Foi apurado no final do exercício o saldo de estoque de cada produto,
junto com a quantidade declarada no estoque do inventário final de 31/12/21, e não foi registrado nenhum estoque em poder de terceiro nos livros de inventário, somente estoque em posse própria, não restando comprovado pela recorrente que as referidas mercadorias estavam em posse de terceiros. Aduas a recorrente, conforme determinado por portaria CAT 6999, especialmente o artigo 3º, parágrafo 1º, que teria realizado o controle contábil e físico dos itens remetidos ao depósito e seus respectivos retornos, bem como todas as emissões de remessas para depósito temporário, tendo emitido notas fiscais de retorno de depósito temporário, conforme se faziam necessário ao retorno para atender à demanda de venda de mercadorias. No entanto, não há, na citada portaria CAT, qualquer dispensa de lançamento no livro de inventário, sendo que a recorrente deveria ter cumprido com a exigência prevista no artigo 203 e 221 do RICMAS. Resulta, portanto, totalmente procedente o item 4 do auto de infração. No tocante à abusidade e desproporção da multa, que tornaria confiscatória, o agente fiscal observou a legislação que regulamenta a matéria e aplicou os percentuais de multas indicados, sendo as capitulações equivalentes às correspondentes e aos tipos jurídicos invocados nas normas mencionadas, não agindo de forma arbitrária, mas em decorrência da prescrição legal do fato narrado, enquadrado como hipótese de penalidade por descumprimento de uma obrigação, não cabendo qualquer reparo, nem mesmo redução das penalidades, tendo em vista de tratar das infrações de tributo devido. As multas, dado ao caráter coercitivo, visam estimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas as hipóteses dos autos. Neste contexto, sendo certo que o agente administrativo agiu nos termos da lei, meu entendimento é que, no sentido que a legislação tributária em vigor é vinculante para a atividade de lançamento efetuada pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar sua aplicação, haja vista que o órgão de julgamento e o fisco paulista estão vinculados à lei e em obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se falar em ofensa aos princípios constitucionais mencionados. No tocante à questão de atualizações dos valores básicos e multas, o Tribunal de Imposto e Taxas já consolidou o entendimento que está simulado nos seguintes termos da súmula 3. Tendo em consideração as alegações da recorrente sobre a devida incidência da taxa de juros diários em patamar superior à taxa Selic, com fundamento súmula 10, desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas, já que destacar que as operações ocorreram no ano de 2021 e os cálculos efetuados pelo fisco já se encontram dentro dos patamares estabelecidos com base na taxa Selic. Antes posto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida em sede de julgamento de defesa, que julgou prejudicado o item 1, em decorrência da exceção de pagamento, improcedente o item 2 e procedente os itens 3 e 4. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Acho que o doutor Tabi está com um problema. Acho que eu consegui voltar aqui, eu ouvi. Ah, sim. Que a imagem está muito embaçada, né? Aqui está muito ruim também, mas eu acho que a conexão aqui da fazenda está ruim. Muito bem. Já está registrado, presidente. Ok. Agradeço, doutor Carlos. O processo está em discussão. Doutor Carlos, só uma coisa que eu queria mencionar. O contribuinte pede e requer diligência novamente. Não sei se seria o caso de mencionar no voto, sim. ou, não é? Porque senão pode entender que houve falta de prestação. Não sei se seria interessante. Única consideração. Pode ir, ele no recurso dele, que você está falando? Você está falando que eu... Isso. Oi, tá sem... Folhas 37 e 46, Ah, ele tá. fala assim, ele fala, ó, se não for esse entendimento desse etite, Ah, tá, é reitera-se com verdade. fundamento, talvez fosse o caso de alguma menção aí para não tentar ingressar com algum pedido de anulação do voto ou coisa semelhante. Sim, não é verdade. Talvez, assim, uma breve menção assim, Carlos, de que, Tá. de conforme exposto, né, os elementos só são suficientes para minha convicção, né, sem motivo pelo qual entendo necessária qualquer diligência para esclarecimento em matéria de fato, alguma coisa assim. Tá, eu vou complementar só lá no meu voto, então. Só um minutinho, só. Presidente, dá para editar o voto, Sim, por gentileza, presidente? sim. Já é possível. Obrigado, presidente.
Pronto, presidente, já coloquei já. Em atendo, conforme já descrito, não acolho qualquer pedido de conversão de julgamento em decorrência dos fatos narrados. Ok. Muito bem. Agradeço, doutor Carlos. O processo está em discussão. Obrigado pela observação, doutor. Muito Não bem. Não havendo precisa. inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de medicamental hospitalar limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 28 de janeiro de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.